Bom dia, Greta. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite para quem vai assistir em outros momentos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidas para estudar as leis do triunfo de Napoleão Hill. E nós estamos na 11ª lição, que é pensar com exatidão. Na última live nós falamos um pouco sobre o capítulo, mas o capítulo era longo. Nós deixamos um pouco para essa semana novamente, né? E nós paramos falando sobre um resumo, na verdade, né, do que o pensar com exatidão quer dizer, né? Primeiro, que a mente pode ser controlada, orientada e dirigida para fins criadores ou construtivos. Segundo, que a mente pode ser dirigida para fins destrutivos, podendo voluntariamente derrubar e destruir, a não ser que por meio de um plano e deliberação seja controlada e dirigida construtivamente. Terceiro, que a mente tem o poder sobre todas as células do corpo e assim pode fazer com que todas elas executem com perfeição seu trabalho. Quarto, que todas as realizações do homem são frutos do pensamento. E quinto, que as maiores realizações, seja na literatura, na arte, qualquer área, onde for, é resultado de ideias bem concebidas pelo cérebro. E, por último, a maioria dos pensamentos concebidos na mente do homem não é exato. E tendo mais a forma de opiniões e julgamentos do que qualquer outra coisa. Então, bora lá. Bora lá. Seja bem-vinda, Greta. Bom dia, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está com a gente. Estudar este livro tem sido muito interessante, muito importante para a gente. Espero que para todo mundo que esteja assistindo também, porque esse é o nosso intuito, levar para essas reflexões. A gente até comentou isso na semana passada, né? Que nosso intuito não é ler o capítulo e acabar ele em cada encontro, e sim desfrutar desse capítulo junto com quem está aí, né? E assim, pensar com exatidão, ele trabalha várias questões importantes com relação a esse olhar do nosso pensamento, para onde o nosso pensamento leva, para onde que a gente cria, né? Para onde a gente vai com relação a tudo isso. E foi um capítulo, ele é um capítulo longo, como você falou, né, Dani? Mas assim, extremamente rico em vários detalhes que ele traz com relação a esse movimento do pensar com exatidão, tendo o propósito em mente, tudo aquilo que a gente já vem falando também no livro. Muito bom. Você sabe que tem uma coisa que eu discuto muito com os meus pacientes na clínica, que é essa cobrança que nós temos desse nosso pensar ser coerente com a realidade, desse pensar ser... esses dias mesmo, uma pessoa, eu atendendo uma pessoa, ela virou para mim e falou assim, ai, mas tem hora que me vem umas coisas na cabeça, assim, uma vontade de matar né, de pegar um pelo pescoço, e vem assim, eu me vejo pegando essa pessoa pelo pescoço. Será que eu tô louco? Será que eu tô louca, né? Que eu tô acontecendo? Isso é normal? Será que eu tenho que tomar um remédio? E aí eu até ri que eu não consegui fazer cara de paisagem nessa hora. E eu falei assim, mas o pensamento é pura imaginação, né? É a capacidade que nós temos mesmo, né, de poder fazer uma simulação do nosso comportamento. Ainda perguntei para a pessoa assim, e o que você fez? Você se levantou? Você foi? Você teve a ação teve essa vontade, né? Você chegou perto dessa pessoa, você agrediu verbalmente, qual foi seu comportamento? E essa pessoa falou para mim, não fiz nada, eu só pensei. Eu falei, então, é isso, né? A capacidade que nós temos de imaginar uma situação e analisar e avaliar se eu devo ou se eu não devo. Então, o seu pensamento, ele pode estar controlando o seu
o seu comportamento, né? Então você pensa, vai lá e faz aquilo que não deveria fazer ou aquilo que deveria fazer, mas também ele promove que você... agora, se você está no controle, você consegue olhar para esse pensamento e ver que não é possível ser feito aquilo, que apesar da vontade de pegar uma pessoa pelo pescoço... de matar alguém. E aí direcionar, né? E aí fazer, lidar com esse pensamento, né? Então, quando ele fala aqui no livro o pensar com exatidão, eu penso muito sobre isso, sabe, Greta? Sobre você vai ter pensamentos desconexos, você vai ter pensamentos disfuncionais, automáticos. Conscientes ou não. Conscientes ou não. É que eu penso assim, quando a já gente vem entende que é consciência, né? Já vem para a consciência. Já vem para a consciência. Começa então, com a imaginação, né? Então, eu penso que o inconsciente não veio para o pensamento, né? Não está aqui. Você não consegue identificar como pensamento. Ele está... O pensamento, o que está inconsciente não é claro, vindo, né? Isso. Ele ainda está no processo de se tornar consciente, né? Por que eu quero pegar essa pessoa pelo pescoço? Ou por que eu quero abrir esse negócio? Então, essa pergunta do porquê ou do para quê, né, faz com que eu pegue e tome consciência dos motivos daquele pensamento. Então, eu acho que é bem sobre isso, sabe? É o tomar consciência daquele pensamento para minha vida, para minha situação. Só um minutinho, Greta. E aí, pessoal, a gente fala de uma coisa importante nesse processo todo com relação ao pensamento, a questão do objetivo principal, que ele passa pelo desejo, pela sugestão e autossugestão que a gente também vem falando, né? Então, o valor que a gente dá para essas coisas aí, né? Com relação a tudo isso. E o livro, ele vai passando por cada uma dessas fases, que eu achei muito legal, quando ele passa por cada uma dessas questões do desejo, da autossugestão e da sugestão, para a gente entender um pouco quanto isso está envolvido no nosso pensamento, na nossa imaginação e naquilo que a gente faz, nas ações que a gente faz, né, Dani? Sim, eu vejo que a gente é muito mais sugestivo do que autossugestivo. Não sei nem se é assim que eu deveria estar falando, mas em que sentido, Greta? No sentido de que nós somos, muitas vezes, nossa ação está muito baseado na sugestão de alguém. Outros estão falando, né? Na sugestão, por exemplo, sugestão do tempo, né? Eu vejo como que as pessoas elas ficam, o seu humor ou, né, o seu comportamento está muito sugestivo ao se está calor, se está frio, se está chovendo, se está externo, né? De alguma coisa que vem de fora. O clima de uma empresa, o clima da instituição que você trabalha, as falas das pessoas. Então, eu sinto assim que muitas vezes, né, o nosso pensamento, a nossa ação está sempre nessa sugestão, né? Essa roupa tá boa. Coloca essa roupa que fica boa em você. Pinta seu cabelo. Né? Faz tal coisa, tal coisa. Seu negócio, ou até mesmo, né, nas orações que as pessoas te fazem, né? Tem muita gente que fica muito sugestivo à oração do outro, né? A bênção do outro. E aqui no livro eu sinto que ele deixa bem claro a importância para a gente. Autossugestão, né? Para a gente começar. Ele fala. Porque de estar sempre falando, né? O quanto nós somos bonitas, o quanto, né? Eu sou quanto uma a gente pessoa acredita, bonita, né, naquilo que vem do meu sentir. Eu consigo fazer isso, né? De usar essas afirmações, né? Eu vou falar com aquela pessoa porque é isso que eu tenho que fazer, é isso que é importante pro
Então, de colocar para o seu, né, que essa exatidão do pensamento está justamente relacionada ao quanto autossugestivos são as coisas para você, o quanto que você consegue trazer para esse pensamento coisas que são realmente sugeridas por si mesma, né, por aquilo que do seu objetivo, né, principal. Sim, eu achei legal você ter falado assim, né? O frio, o calor, né? Eu vou falar uma coisa muito de rotina que com certeza todo mundo vai identificar, uma coisa simples. Então, quando um filho vem e fala, tá frio ou tá calor? Que roupa que eu ponho? Sim. Né? Eu costumo falar assim, vai lá e sente. Né? Para mim, tá calor. Eu falo assim, para mim tá calor. Pode ser que não esteja. Vai lá e sinta. Porque quando a gente está fazendo isso, quando a gente está falando dessa forma, a gente está falando de uma coisa muito básica. O que a gente está fazendo? Fazendo com que a pessoa ali está indo, mas buscar a autossugestão. Vai lá e sente o que você quer fazer. E não o que eu estou falando para você fazer. Né? Sim, e isso vale para tantas outras coisas. Eu vejo assim, essa questão, por exemplo, alimentação, né? O paladar, o jeito que cada um sente. Às vezes a gente vai muito na imaginação. Às vezes alguém fala uma coisa pra gente, você vai imaginando como vai ser, ou o sabor que aquilo tem, né? O como que tá, já vem para uma imaginação. E nem sempre vai ser de acordo com aquilo que você vai sentir, porque você foi para uma imaginação e pela sugestão de alguém. Você está falando isso, eu estou lembrando de orientação profissional, né? Da primeira escolha, de mudança de carreira. Estou aqui pensando quando a gente para pensar na maneira como a gente escolhe as coisas, né? E as pessoas, elas estão sempre querendo uma certeza para escolher, né? Tem gente que ainda fala assim, eu só decido na certeza. E é impossível, né? Não dá, como assim é impossível você fazer uma escolha na certeza, porque você pode sentir que é a melhor coisa para você naquele momento, mas é sempre um risco, não tem como a gente, não dá para zerar o risco. E por que não dá? Porque por mais que você se informe sobre o assunto, por mais que você tenha dinheiro para aquilo, por mais que outras pessoas que você conheça gostaram, curtiram, foram bem-sucedidos naquilo, como vai funcionar para você no momento em que você estiver fazendo, no momento do mundo e né, da cidade onde você se encontra, com a família que você veio, que você for, olha, é muito particular. Então, eu estou aqui pensando, né, que a sugestão, a autossugestão, por mais clara e objetiva, por mais baseada, né, em valores, em coisas que a gente já viveu, boas experiências, mesmo assim, ainda nunca nós vamos ter uma certeza. Muda, porque muda o sentir, muda a sua relação com aquilo. Isso. Então, quando ele fala de pensamento com exatidão, mesmo assim, essa exatidão é questionável. Ela pode mudar, né? Porque é o meu presente de agora. É isso que a gente tem que entender. O melhor que eu posso fazer hoje, né? O melhor que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo, sim, mas ao mesmo tempo o que ele fala, e aí que tá, né? O que ele fala com relação ao propósito, ao objetivo, né? Que ele fala assim, da certeza desse propósito, desse objetivo definido, ele pode permear por algumas coisas incertas no meio do caminho, onde você não vai ter tanta exatidão assim, né? Mas que você pode olhar de uma outra forma, mas continuar com o objetivo definido. Né? Você pode mudar um pouco o caminho de algumas questões, mas o objetivo ele está ali. Porque ele fala muito dessa questão. É isso. Que o pensamento com exatidão é o pensamento que está
de encontro com o seu objetivo principal. Então, ele é exato para isso. Para isso. Né? Não que ele não vá ter as suas mudanças no meio do caminho. Sim, mas você não vai perder o propósito, né? Você não vai perder o desejo de realizar aquele objetivo definido que você teve lá atrás. Né? Você pode mudar um pouco algumas questões, um olhar ou outro, mas se é algo que isso a gente já falou lá nos primeiros capítulos, se é algo que eu sinto e desejo, muito claro qual é o meu objetivo daquilo, eu posso, né, mudar um pouquinho, olhar para uma coisa ou outra, mas eu tenho claro para mim que é aquilo que eu quero realizar. Né? Porque aí ele passa por todas aquelas questões importantes que a gente falou também, com relação ao propósito, o que eu quero com isso, sim, que vem da alma, do sentir. E com isso é mais difícil da pessoa se desviar desse caminho. Eu sinto isso, porque ela está sempre com essa clareza de que é isso que é importante, de que é isso que vai gerar o bom desempenho, né? Então, daí o resultado. Tem uma frase aqui na página 487, feliz é a pessoa que sabe estimular sua mente para que ela funcione construtivamente e que sabe também colocá-la em apoio de um desejo forte e profundamente... Eu tinha assinalado com um monte de estrelinha, não esqueci dela. Gente, sensacional essa frase, porque... É isso, sabe? Por que a gente tem que... A gente quer sempre uma resposta pronta e óbvia, e por que não construir, né, a nossa resposta? Por que não construir esse olhar para o mundo, né? Tá sempre se perguntando... É uma construção, né? E não é tanta certeza de controle, é aí que tá. Então é uma construção. Então, quando a gente consegue entender que a gente estimula a nossa mente, que ela funciona construtivamente, então ela vai mudando, ela vai se transformando, e aí sim a gente consegue firmar no propósito do que a gente quer. Essas frases, inclusive, são muito legais, né? Tem uma que eu gostei, da página 485, que eu gosto muito do John Foster, que ele fala: quando no homem se manifesta um espírito firme e decidido, é curioso ver como o espaço se abre em torno dele, dando-lhe inteira liberdade de ação. Aí a gente lembra exatamente de que os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem quando a gente está com foco no nosso processo. Nossa. Agora, já que nós estamos cheias das frases, aí tem uma aqui na 89, que também, olha, quando estabelecemos um objetivo principal definido, no subconsciente, precisamos segui-lo com absoluta confiança em que a inteligência infinita o apoiará e fará com que tal propósito se torne realidade de acordo com os nossos desejos. Sabe por que essa frase bateu em mim? Porque quando a gente fala de inteligência infinita, que nós conversamos no último encontro, nós estamos falando que ninguém sabe ao certo a capacidade que a nossa mente tem de criar, né? A mente até hoje, né? O cérebro, a mente, ela tem tanta coisa para a gente desvendar, né? Tanta coisa para a gente entender, e que a nossa capacidade, né, de inteligência, de desenvolvimento, ela é infinita. E claro que são processos, né? Mas que quando a gente olha... Porque eu vejo pessoas fazendo assim, Greta. Mas eu não estou preparado. Mas eu não sou tão bom nisso. Mas eu não sei falar em público. Como se delimitando ali, né? E não olhando assim, mas isso é uma coisa que eu posso aprender, gente. Sim. Eu não sou boa nisso hoje. Quem limita é a gente mesmo, né? Mas eu sou capaz de me desenvolver. Eu posso ter dificuldade, porque eu sou tímida, eu nunca fiz isso, eu não tenho boas experiências sobre isso, eu tremo, eu não sei o quê. Sim, você pode ter mais dificuldade do que outras pessoas, mas a sua inteligência é infinita, sua capacidade né? Por isso que eu acho que ele repete em todo o capítulo: querer é poder, querer é poder. Porque é essa vontade, né, que a gente tem de realizar um objetivo, de fazer um negócio acontecer,
o tanto, vamos colocar assim, né? O quanto eu quero, o quanto eu desejo, me dá o tamanho da energia que eu vou ter para fazer isso acontecer. Para fazer acontecer. Sim. Então, quando eu quero muito uma coisa, gente, né? Quando eu tenho muito bem claro, olha, isso é uma coisa que eu quero fazer acontecer, né? Que eu olho, acho inteligência infinita, o seu querer é poder, né? E aí não tem quem vem contra, porque as pessoas podem falar o que elas quiserem. Sim. Né? Colocar inúmeros obstáculos possíveis ali para você não conseguir aquilo. E sim, você vai ter esses obstáculos, mas não significa que você vai parar ali, que você não vai para frente, que aquilo talvez você tenha que mudar o caminho, mas você alcança. Uma coisa que eu achei legal também, que quando ele fala do pensar em exatidão e como fazer isso nos seus projetos, e ele fala aqui, né? Escrever. Aqui, ó, faça ao leitor um esboço conciso do que você quer realizar, com o objetivo principal definido, por exemplo, durante os 5 próximos anos. Fazer 2 cópias. Uma que você vai guardar em algum lugar, de vez em quando você vai olhar, e uma outra para você ver todo dia. Né? Onde que está isso mesmo? Eu vi. Página eu 483, que eu tinha assinalado para lembrar aqui, porque eu achei muito legal isso. E eu percebo que é bem isso. Quando a gente escreve e a gente olha aquilo que a gente está escrevendo, que a gente tem um propósito, né? E olha para aquilo vai trazendo oportunidades para você realizar. E é isso que ele fala aqui, né? A importância de você estar ali, que isso é influência sugestiva e autossugestiva você vai colocando isso no seu subconsciente. Né? E a partir do momento que você vai colocando isso para o seu subconsciente, ele vai trazendo possibilidades de realização daquilo que você deseja. Exatamente, eu me lembro tanto dos 7 hábitos, Greta. Nossa, eu também. Eu tenho certeza um outro livro legal que da gente fazer. Eu tenho certeza que o Steve Covey leu Napoleão Hill, porque, cara, ele fala muito, muito sobre isso, sobre né, as coisas que o Napoleão Hill traz, mas me veio muito porque um dos hábitos. Segundo hábito, né, é o ter o objetivo em mente. E é o objetivo principal definido, né? E ele e no livro dos 7 hábitos ele fala com muita clareza, assim, de que a gente precisa estar o tempo inteiro, né? Se lembrando, falando. Se lembrando do seu propósito. Olha aqui, por que você está fazendo isso mesmo? Para que você está fazendo isso? Porque Steve Covey leu 2 pessoas, com certeza. Ele leu Napoleão Hill e ele leu Viktor Frankl. Isso eu tenho certeza absoluta. Boa. Absoluta. Porque o Viktor, ele cita. Ele cita. Não, é muito legal, né? E é um livro, o 7 Hábitos é um livro também, assim, é antigo e muito atual. Também. Como diz a minha prima Vanessa, você é a maior divulgadora desse livro. Eu adoro o 7 Hábitos também. Eu acho ele incrível. Eu tenho uma coisa aqui que eu acho que eu vou mostrar para vocês. Bom, eu tenho 7 hábitos de todos os tipos, mas isso aqui, só que está faltando um hábito. Porque não tinha quando eu comprei, eu nunca mais procurei. São livrinhos assim, ó, com frases, com pensamentos. Legal. Gente, você não tem ideia, Greta. Uma pessoa pronta é uma pessoa chata. Né? Gente, olha, nossa, isso daqui porque ninguém está pronto no mundo. Porque eu tô bem no processo. É o hábito. É o hábito do... É o segundo hábito, ó. Perfeito. Visão. E essa coisa... Nossa. Incrível essa coisa. Hã? Você sorteou. Não, gente. Sorteei, né? Que incrível. Não, então... Muito bom. Muito bom. Eu tenho certeza que ele leu, viu? Né? E a gente escuta, às vezes, as pessoas falando, estou muito velha para mudar. Ah, não, já chega. Eu sou assim mesmo e pronto. Né? Pronto. A síndrome de Gabriela.
Gente, não, né? Nós estamos num processo na vida em transformação constante, né? E estar em transformação constante não significa sair do propósito que você deseja atingir, né? Ele está dentro do propósito. Ele está nesse olhar, onde você não tem que se perder dele, né? Mas vai se transformando e vai observando como você lê isso. Tenho certeza que esse livro que a gente está lendo, quando daqui a alguns anos a gente vai ler, vai ter outras coisas que a gente vai sentir muito diferentes do que a gente está fazendo agora, né? Como tudo na vida é assim. A maneira que a gente sentiu, com certeza, não é a mesma, na mesma situação que eu estou vivendo hoje. Se eu vivesse há 5 anos atrás, era outra pessoa. Eu era de outro jeito, ia sentir de outra forma. Então, essa coisa de estar pronto não existe. E tem uma coisa que eu acho que as pessoas precisam observar, o que é que incomoda. Porque, assim, ó, a pessoa que tem um incômodo, ela fica muito preocupada com esse incômodo, né? Igual essa história que eu contei da pessoa que queria pegar a outra pelo pescoço. Estava incomodando demais essa pessoa o fato dela estar fazendo uma coisa que foge aos princípios, às regras morais. Tipo, não é para você pegar uma pessoa pelo pescoço. Só que isso é sentido figurado. Né? O nosso pensamento é capaz, né, de imaginar uma situação que tem, então que tem outros princípios ali. O que é que está gerando essa vontade de pegar alguém pelo pescoço? Sim. Ou essa pessoa em específica, né? Essa pessoa. E o pior, Greta, é que a pessoa falou para mim que não tinha nada, o que estava acontecendo naquele momento não tinha nada a ver com essa pessoa e não tinha uma situação parecia, sabe quando vem um negócio na sua cabeça, tipo, eu podia pegar aquela pessoa pelo pescoço sem a pessoa fazer nada. Por isso que acho que pareceu loucura. É porque a gente tem que entender o que trouxe aquilo, né? Sempre entender o que trouxe aquilo. É um monte de outras coisas, né? E o que eu quero dizer aqui, né, é que a gente olha para o que incomoda com uma coisa que tem que ser resolvida pelo que está aparecendo que é claro, né? Mas, por exemplo, né, uma pessoa que pensa assim, de vez em quando vem na cabeça dela assim, será que eu devia estar com essa pessoa nesse relacionamento? Será que eu devia estar namorando? Será que essa pessoa é para sempre? Sabe essas perguntas que vêm, que te incomoda, que você pensa assim, será que esse trabalho, será que era isso mesmo, essa profissão mesmo que eu devia estar fazendo? E a pessoa fica preocupada de estar se fazendo essa pergunta porque ela tem que trocar de marido, de carreira, de namorado, você entendeu? E, na verdade, esse incômodo, ele não quer dizer que você tem que trocar, mas ele está fazendo você refletir o porquê você está ali. Então, não é só sobre... não é sobre externo. Não eu preciso é importante me questionar para eu me lembrar, né? Qual é o meu objetivo, qual é o meu propósito, quem eu sou nessa relação. Exatamente, quem eu sou, como eu estou sendo, como é que a gente está aqui. É sempre um sentir que a gente tem que voltar, né, Dani? Assim, então, eu dentro dessa relação, eu comigo mesmo, quem eu sou? Né? O que isso está fazendo parte hoje de mim? Porque aquilo que a gente falou, nada é tão pronto, tudo é um processo de você vivendo. Então, os pensamentos, ele é criador e ele é abundante, ele pode ser positivo ou negativo, e o que a gente faz com isso é o que faz a grande diferença de relação, né? Assim, com relação a tudo isso que a gente vive. E tem uma frase aqui que ele coloca: o poder de pensar é o único sobre o qual exercemos absoluto controle. Tá aqui. Isso mesmo. E aí, eu me questiono e questiono Napoleão Hill. Porque, assim, eu entendo que o pensamento ele vem de uma maneira muito automática, que a gente não tem controle sobre como ele chega na nossa mente, mas a gente tem controle sobre o que permanece e o que eu faço com ele, né? Então, eu fiquei assim, tipo,
eu fiquei questionando, né? O que Sim. exatamente ele quis dizer com absoluto controle. E aí eu entendo aqui, né, e é por isso que estou jogando aqui para o estudo, que seja isso, né? A capacidade que você tem de construir o que você pensa sobre as coisas, né? De não ter um pensamento pronto vindo só da cultura, aquela crença. Então, que vem de fora, né? Que é essa sugestão que a gente falou. De você parar e pensar, peraí, isso que eu estou pensando, onde está o controle, né? Sim, da onde uma vem? Ideia assim, tipo, mulheres têm que ser sempre jovens, por exemplo, né? Tem que estar sempre bonitas, atraentes, tal. Veio esse pensamento na minha cabeça. Aí eu parar e pensar, né? Sim. Isso é uma crença, né? Isso é uma ideia boa para mim? Pensar dessa forma é construtivo? Essa ideia é minha ou sugerida por outra pessoa? Né? Eu acho que é isso que ele quis dizer mesmo. Eu acho que é esse isso, o poder, né, que a gente tem. Tanto que ele fala, o leitor é o senhor do seu destino, o capitão da sua alma, pois pode controlar os seus próprios pensamentos e, com o auxílio desses pensamentos, criar o que ele deseja. Isso. Então é sobre isso, porque é sobre isso que ele fala. Se a gente pensar que nós somos capazes de controlar tudo que vem à nossa mente, o que vem, o que chega à nossa mente. O que chega é como que eu controlo, né? É esse o poder que está em nós. Porque na verdade, assim, ó, vem coisas à nossa mente que a gente não tem controle. Então, e ele até fala, os pensamentos são essas coisas. Ele fala isso, os pensamentos são coisas. Só que eu posso... Exato, porque ele fala isso, os pensamentos são coisas. Nós não somos os nossos pensamentos. Lembra que a gente falou isso numa outra aula aqui? Nós não somos os nossos pensamentos, mas nós somos donos dos nossos pensamentos. Então, eles vêm, nesse olhar aí, Dani. Eles vêm, mas nós somos dono dele. Então, como que a gente vai gerenciar esses pensamentos? Mas o pensamento que a gente faz com isso? Pensamento, nós não somos o nosso pensamento, mas ele é capaz de mover as nossas ações. Então, por isso que a gente tem que pensar no que a gente faz com ele, né? Da onde eles vêm, essa questão da sugestão, veio da onde, para quê, o que a gente faz, porque ele pode ser destrutivo, exatamente, porque ele pode gerar ações destrutivas. Então, a hora que vem o pensamento, o que eu estou fazendo? Por que esse pensamento veio? É nesse sentido que ele traz o poder que a gente transforma em exatidão quando a gente questiona a hipótese, porque eu penso assim, quando vem a ideia na nossa mente, é uma hipótese. Sim. Que pode ser provável, não provável, que pode ser construtiva ou destrutiva, é uma hipótese. Essa hipótese, a gente precisa transformar em exatidão, analisando, entendendo, vendo se tem propósito, se está alinhado com o nosso propósito, faz sentido com o nosso propósito. Né? Nossa, por isso a importância, né, de tudo que ele traz no livro inteiro com relação à paciência, nos outros capítulos que a gente viu, né, assim, não agir por impulso. Então, sempre se questionar o autoconhecimento, de novo, sempre aparece, né, porque com o autoconhecimento que a gente vai olhar de onde vem esse pensamento. De onde está vindo essa ideia na minha cabeça? O que é real disso? Faz sentido para mim? Não faz? Né? Porque aí, para onde que eu vou com isso? E as pessoas no mundo de hoje, a gente percebe que tá tudo, é tanta informação, é tanta coisa ao mesmo tempo, ou seja, as sugestões de fora estão vindo tantas, são tantas coisas, da onde vem, de repente, um pensamento ou outro, né? E isso a gente vê, até me veio agora, né, isso, às vezes a gente vê o próprio marketing, né? De algum outdoor que você viu no desenrolado, aí depois você ficou pensando naquilo, sabe de onde veio aquilo? Né? Então, essas sugestões, elas estão em tudo quanto é lugar, meu. Em todo lugar tá. E então fica no nosso subconsciente, tá ali, de alguma forma. E de repente vem uma frase, vem um pensamento na tua mente que você não sabe de onde vem, se você não questionar de onde está vindo. E é nesse sentido que ele fala do poder que a gente... Por que está vindo isso agora?
Faz sentido isso nesse momento na minha vida? Para quê? A nossa mente é muito seletiva, né? Então, a gente tem que se questionar. Isso. E quando a gente fala de... que é uma hipótese, que a gente precisa transformar em exatidão, aí eu volto nisso que você está falando, da gente ter muitas informações. Sim. Quais são as fontes, né? Exato. Porque quando eu pergunto para o meu marido se a minha roupa tá legal para eu ir naquele lugar, né? Ah, essa roupa tá legal para a gente ir para tal lugar, vai estar baseado na percepção dele a resposta. Mas é uma opinião que faz diferença para mim, que me importa, né? Eu quero saber se, por exemplo, o tempo. Se eu olhar na meteorologia, eu vou ter uma noção, né, do tempo, mas é uma previsão, né? Então, eu quero... agora vamos falar sobre ciência, né? As ciências, elas estão aí fazendo pesquisa, provando coisas todos os dias, mas quantas teorias nós temos sobre a mesma informação? Ansiedade. Quantas pessoas, quantas pesquisas, quantos médicos, psicólogos estudam o fenômeno ansiedade? E aí a gente pensa assim, quem eu vou ouvir? Porque faz sentido eu ouvir quem? A gente sabe que ciência, de uma certa forma, se está publicado, se está... né, tem uma credibilidade, então dá para a gente olhar. Mas faz sentido para aquilo da minha vida? Cabe a mim isso. Porque daí entra também, né, a questão de, por exemplo, das alternativas. Então, por exemplo, a sistêmica não, a constelação é uma alternativa de um processo terapêutico, certo? Né? É uma ferramenta, né? É uma ferramenta, né? Uma alternativa de um processo terapêutico que pode ser resolvido com outras técnicas, com outras formas. Mas o que faz mais sentido? Eu fazer a constelação, eu fazer uma terapia, uma psicoterapia, eu fazer, né? É o que faz sentido para cada um. Isso, né? É o que tem provado, que a gente consegue provar, mas claro que vai ter que tem uma parte que é nossa, do nosso objetivo, daquilo que a gente sente mais confortável. E ele fala, né, sobre a autodescoberta. A verdade que o homem procura eternamente está escondida dentro dele próprio. Ele mesmo. Então, não adianta você ficar comparando com o que um amigo fez e deu certo com o amigo. Qual é a minha verdade? O que para mim vai fazer sentido e vai funcionar? Por isso que eu não acredito em verdade absoluta nem universal. Lógico, gente, né? Porque cada um vai sentir do seu jeito. Por isso que quando alguém vira para mim e fala assim, mas é verdade? Eu, verdade para quem? E a pessoa fala, Dani, mas é verdade, é isso. E eu falo, gente, a verdade é um ponto de vista, né? Sim. Tem um fato, por exemplo, né? 2 carros bateram na esquina. Isso é um fato. Um fato. Bateram. Isso é uma verdade, né? Que ninguém vai contestar. Independente do que foi visto, ouvido, o carro bateu, é um fato. Então, isso a gente pode dizer que é absoluta, uma verdade absoluta. Quem estava certo e quem estava errado? Quem bateu em quem? Quem não olhou? Quem... Aí, senão não precisava de justiça. Nem brinque. Tem tanta coisa assim, né, que acontece. Exatamente qual é o olhar de cada um e quem está envolvido, de que maneira que está envolvido. Bom, o pensamento é uma forma de energia mais alta e mais bem organizada do que o mero som. Então, a força do pensamento. Dá para a gente ter... Exatamente. Aí ele fala um pouco do fracasso, né? Ele faz uma revisão do olhar dele com relação ao fracasso e é muito legal. O que é fracasso para você, né?
Uma boa pergunta, né? Nossa, é muito. E achei legal ele colocar que o fracasso é visto como uma maldição pelas pessoas, né? E que muitas pessoas não conseguem enxergar o fracasso como um aprendizado, uma lição. Isso. E que eu não energia gosto é essa, de né? falar. E que energia e aí, que energia é essa que você fica? Porque, Né? Fracasso, vitimização, penoso, porque pesado, eu não gosto ruim. de pensar, né, que a gente precisa fracassar para aprender. Eu não gosto dessa linha de raciocínio. O que é o fracasso? Né? Eu volto nessa pergunta. Né? Porque a gente está sempre vendo o fracasso como algo que deve ser fugido, que é errado, que, né, que é uma perda de algo. E, na verdade, eu não gosto de pensar nessa ideia de que a gente precisa errar para aprender. Eu gosto de pensar na ideia de que a gente aprende com o que a gente errou. Né? Então, tudo bem errar, porque esse caminho que de repente não deu certo, então para onde que eu vou? Mas claro que nós vamos pensar na excelência, na eficácia, que nós vamos pensar no melhor. Ninguém erra querendo errar, né? Ninguém... E é muito legal a gente pensar no fracasso, porque assim, quando às vezes eu atendo casais, né? E aí muitas vezes falam: eu fracassei no meu casamento, a gente tá aqui porque eu fracassei. Então, eu falo, nossa, que bom que vocês estão aqui, né? Assim, porque não é um fracasso, vocês estão querendo olhar junto para ver o que a gente pode aprender com isso. Esses dias teve um paciente meu, uma graça, ele falou assim para mim: nossa, porque eu fiz aquilo que eu julguei errado, é o que me trouxe estar aqui agora. Que bom que eu estou aqui agora. Olha, Então, porque... né? Não foi um erro no sentido de fracasso. Meu Deus, vou ficar com a cajado, né? Me bater e me culpar e me vitimizar. Não, o que eu aprendi com esse fato que eu errei, que eu não agi da maneira correta, seja lá o que for, né? Isso é um fracasso? Se está me trazendo para aprender tanta coisa, para olhar... é o fim de uma ação que não chegou no lugar que você queria. Ele fala, quase todas as pessoas que consideram fracassadas, na verdade, não fracassaram. Porque não terminou. É o processo, não acabou. Porque não terminou, porque a vida tá... E esse negócio do casamento, né? Uma coisa assim que me incomoda bastante na fala, porque as pessoas, mesmo com as separações, gente, pelo amor de Deus, né? Você fica 20 anos com uma pessoa e fala que não deu certo, que fracassou. Deu certo 20 anos. Eu sempre falo, deu certo 20 anos. Poxa, né? Para não ter dado certo, não tinha nem começado, eu acredito, né? Tipo, o que não deu certo não vive 20 anos. E é interessante, porque se a gente parar para pensar, e é muito sistêmico mesmo esse olhar, né? De falar assim, foi do jeito que foi, porque precisou de ser dessa forma para eu estar aqui olhando isso e aprendendo. Né? Então, não terminou, não acabou, fracassei, 20 anos jogado fora. Não, por 20 anos céu, né? Foi a forma que deu certo. Mas é que não olham dessa forma. O processo acabou, né? A pessoa, ela precisa olhar para essa relação e falar, né? E pensar assim, não está dando mais certo. Desta forma. A gente não está mais funcionando junto. Sim. Funcionamos até agora. Pode até ser que o processo que faz 2, 3 anos que não está funcionando bem, que as coisas não estão andando como gostariam que andasse. Mas isso não significa que faz 3 anos que está fracassado, porque fracassado significa que acabou. O fracasso é o fim de alguma coisa que não atingiu o seu objetivo. E se você tem vida, você tem chance de correr atrás de um objetivo. Então, eu sou fracassado nos meus relacionamentos.
Ok, eu até entendo que os seus relacionamentos não terminaram como você gostaria, mas tem coisas do seu relacionamento que deram certo, que funcionaram, que fazia você rir, que fazia você É muito essa questão de validar o processo, né? A gente já falou da validação também. Valida o processo, enxerga o processo. Né? Entende o que funciona, o que não o que deu funciona. certo, não deu certo, por que não deu, e a gente aprende. São essas as lições. Ele e traz o melhor é que que às vezes o que parece não dar certo na maioria das nossas relações funciona tão bem com outra pessoa. porque é outro processo, é outro jeito, são outras pessoas sentidas ali envolvidas, né? Ele fala assim, né? Lembremos que carregar uma cruz pesada não é um fracasso. Se temos dentro de nós a verdadeira semente do triunfo, uma pequena adversidade, uma derrota temporária, servirão apenas para fertilizar, lembra da semente da aula passada? A semente e fazer com que ela se desenvolva e atinja a maturidade. Né? Realmente demais, é olhar todo o seu processo, validar esse processo, falar, ok, agora eu estou dessa forma, sem culpa, sem peso, sem vitimização, sem nada, não precisa desse lugar ruim de ficar, né? E aí né? Eu trago uma coisa aqui, Greta, que é a questão de olhar para a carreira, né? Que para o trabalho, né? A gente sabe que o trabalho vem de um lugar muito ruim, que é um fardo para a maioria das pessoas. As crenças, se fala, né? Né? Estou falando assim que a história. Vamos pensar, quando eu olho para a minha vida profissional, eu estou sempre olhando para sonhos, boas expectativas, eu quero uma realização. E aí eu entro para o universo do trabalho, eu entro para a minha vida profissional e eu começo a me frustrar porque eu não tem pessoas difíceis no trabalho, porque tem tarefas que são chatas, porque quando eu olho para a minha escada do sucesso, que é uma escada enorme, né? Porque a gente vê o sucesso lá, um projetou, negócio, né? Um negócio, e aí eu olho para a minha escada do sucesso, eu falo, caramba, esse lugar que eu tô aqui, eu nunca vou chegar lá, porque as organizações são ruins, porque a burguesia destrói o proletariado, porque aí vem todos aqueles contextos, né? Aquele socialismo, aquele negócio. E aí eu trago essa reflexão aqui para a gente parar e para a gente pensar que nessa questão da cruz, né, nós vamos passar a vida toda carregando coisas, né, que podem ser consideradas cruzes, fardos, ou que podem ser vistas como parte de um processo que sim. Ele fala um tempo de prova. Exige da gente esforço, dedicação, exige da gente estudo. Então, a ideia, o romantismo, a ilusão de que fazer um trabalho dos sonhos é fazer um trabalho que não dá trabalho, esquece. Isso não existe. Não existe. Pelo amor de Deus, não. Isso a não empresa tem. Perfeita, os melhores relacionamentos profissionais, né? Então, a gente precisa sair desse mimimi de criança mimada, de que tem tudo o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e agarrar... As coisas não funcionam assim. Mesmo quando você ama muito o que você faz, vai ter trabalho. Vai ter coisas que às vezes não vai ser legal, vai ter coisas que vão ser difíceis, vai ter dias que você não vai estar afim. Muito, né? Nós vamos testar muito, nós vamos ter... O primeiro emprego é sempre um teste. O primeiro emprego não precisa ser o pior emprego, mas não necessariamente vai ser o emprego mais gostoso. Tem muita gente que tem, né, consegue entrar, ter um primeiro emprego nossa, que vai de encontro, e às vezes nem foi escolhido.
Caiu, né? escolheu. A gente vai pensando, aí a gente consegue pensar num monte de coisa que esse livro já trouxe também, né? Muito bom. Da força do pensamento, a energia, onde você estava vibrando, o que aconteceu, essas oportunidades estão vindo, o que está rolando, porque aí tem tudo isso, né, Dani? Do olhar como oportunidade, né? Sim, olhar para aquilo como uma oportunidade, como uma ponte, como algo que eu tenho que passar, né? Que eu preciso passar para chegar lá naquele outro lugar. Vamos encerrar lendo 499? Eu achei tão lindo. Os caminhos da natureza não são fáceis de entender. Se fosse, ninguém seria aprovado com o fracasso para as grandes responsabilidades. Quando a natureza quer fazer um homem, sacudi-lo e despertá-lo. Quando a natureza quer fazer um homem para as realizações do futuro. E empregando toda a sua habilidade, se empenha com toda a alma em criá-lo grande e completo. Com que astúcia ele prepara, né? Como experimenta e nunca o poupa, como estimula e atormenta, e o gera na pobreza, quantas vezes o desaponta, como consagra, com que prudência o oculta e o forma, com quanto ele sofre a humilhação e o seu orgulho nunca esqueça. A natureza lhe ordena que lute ainda mais, isola-o, para que apenas lhe cheguem as mensagens de Deus, para que possa ter certeza de ensinar-lhe os planos de Deus. Manda-o dominar paixões que não pode compreender. Com que crueldade o impele, com que terrível ardor o incita, mesmo amando-o mais que todos. Ah, crise! Ah, o clamor que devem despertar um líder quando uma nação precisa ser salva. Eis que surge, afinal, o dirigente. Quando o mundo encontrou o homem, mostra então o seu plano da natureza. Ai, que lindo, gente! Que tudo! Não existe. Aí ele até fala: não existe fracasso. O que parece ser fracasso é apenas uma derrota temporária. Devemos nos certificar de que não a aceitamos como uma derrota permanente. Ai, é lindo. Batalhas, né? Ai! Batalhas, uma hora você perde uma batalha, outra hora você ganha outra. E a vida é assim, de recomeço. E a 12ª lição é sobre concentração. Estou bem curiosa, porque é uma coisa que eu luto a minha vida toda para me concentrar. Porque eu tenho capacidade de permanecer numa atividade por muito tempo, mas o meu pensamento... Ele vai embora. Quando eu vejo, eu estou clicando em outros links, Uau. eu estou fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, então é uma luta constante em me dedicar realmente a uma atividade de cada vez. Bora lá, então. Até a próxima. Pretende. Beijo, meu povo! Tchau, gente! Tchau! Um beijo! Tchau, Greta! Até, Tchau, gente! Vamos lá!